Tô aqui, gente, em um dos lugares de votação. Hoje é o último dia para a eleição mais importante do mundo inteiro, porque daqui a algumas horas ou daqui a alguns dias a gente vai descobrir qual que vai ser o próximo presidente ou a próxima presidente dos Estados Unidos. Então não é exagero falar que vai ser o presidente ou a presidente mais importante do mundo, considerando que os Estados Unidos é uma grande potência. E se for uma mulher, ainda vai ser um feito extremamente histórico aqui nos Estados Unidos. Eu vim aqui em um dos pontos de votação que se chama Polling Places, ou POL, que significa o local de votação aqui em Miami. Eu queria mostrar para vocês mais de perto, mas eu já recebi vários olhares bem negativos, então eu tô meio com medo de ir para lá e ver algum policial, alguma coisa. Então eu tô aqui no estacionamento, vocês podem ver que atrás tem um monte de gente passando com placas, tentando impulsionar as pessoas a votarem para seus candidatos. Vocês podem conferir aqui do lado. E eu não queria deixar passar em branco essa oportunidade, já que eu tô aqui nos Estados Unidos, para falar algumas coisas sobre as eleições americanas para vocês. Antes eu queria deixar bem claro que eu não sou nenhuma cientista política, eu falei com muitos americanos, eu conversei com eles antes de fazer esse vídeo, mas isso não significa que eu sou uma super expert em política, né? Mas uma coisa que eu queria falar para vocês é que as eleições americanas são bem peculiares. A começo de conversa, elas são diferentes no Brasil em dois sentidos. Como vocês podem ver aqui, tá bem tranquilo, considerando que falta menos de 1 hora para acabar a votação, tá muito tranquilo, considerando que a gente está acostumado no Brasil, que tem longas filas durante o dia inteiro da votação. Por que isso acontece? O primeiro motivo é, o voto nos Estados Unidos é facultativo, isto é, ele não é obrigatório. Pode votar o cidadão americano maior de 17 anos que não tem os seus direitos políticos cassados, desde que ele queira, ou seja, é um poder e não um dever como acontece no Brasil. Outra coisa é que o voto em alguns estados americanos pode ser feito antecipadamente, que é o que eles chamam de early voting. Então sim, a pessoa pode votar antes do dia final da eleição. Ela pode votar por correio ou em algum local pré-determinado, e ela pode fazer isso inclusive de outro país. Em alguns estados, na Flórida, por exemplo, pode fazer isso. Então, se quiser, você vota antes. Então, pode ser um dos motivos de não estar tão cheio, não ser obrigatório e as pessoas terem votado antes do dia de hoje. Por que alguns estados fazem isso? Eles fazem para evitar os grandes tumultos e as grandes filas no dia da eleição. Então, é mais uma questão de organização. E os Estados Unidos possui 50 estados e a grande maioria deles vota por meio de ballots, que nada mais é que a cédula de votação. E o governo americano manda, algumas semanas antes da eleição, na casa dos americanos, um sample ballot, que nada mais é que uma amostra de cédula de votação. Tem uma pessoa estacionando aqui, eu estou atrapalhando. Nada mais é que uma amostra da cédula de votação, então o sample ballot. Eles mandam isso no correio com todas as pessoas que são as candidatas a diversos cargos, bem como as eventuais emendas constitucionais ou de algumas outras leis que poderão acontecer na eleição. Então é bem organizado, eles fazem isso para as pessoas já conseguirem olhar com calma em casa e estudar para elas chegarem no dia oficial sabendo o que elas vão fazer, que eu acho uma coisa super legal. Para vocês saberem, hoje não é só o dia da votação da presidência, que está disputando mesmo Hillary versus Trump, mas também de vários outros cargos, como exemplo, prefeito, juiz, delegado de polícia, oficial de justiça. Sim, aqui nos Estados Unidos quase todos os cargos são eleitos, inclusive de juiz, que é uma coisa que soa muito estranha no Brasil. Então são várias opções de cargos que as pessoas estão votando hoje, mas claro que a mais importante delas é a votação presidencial. Todo mundo quer saber quem que vai assumir a Casa Branca, se vai ser a Hillary ou se vai ser o Trump. Então essa é realmente o diferencial do dia de hoje, por isso que é um dia bem histórico, dia 8 de novembro de 2016. E o jeito que funciona a votação presidencial é bem peculiar aqui nos Estados Unidos. Ela não é direta como no Brasil. Você vem aqui, você vota no seu candidato, mas não é a decisão das urnas que vai dizer quem que vai ser o vencedor oficial. Vou tentar explicar para vocês mais ou menos como que funciona essa eleição indireta. Ela funciona assim. Cada estado tem seus delegados que vão vir a formar colégios eleitorais. E esses delegados são escolhidos de acordo com a população de cada estado. Então é proporcional ao número da população. Quanto maior a população de cada estado, maior vai ser o número de delegados que vão representar esse estado. Como um exemplo, a Califórnia, que é o estado mais populoso dos Estados Unidos, possui 55 delegados, enquanto o Wyoming, que é um estado bem pouco povoado, possui apenas 3. E aproveitando que eu estou aqui na Flórida, a Flórida possui 29 delegados. Então, estes delegados vão se juntar nos colégios eleitorais e vão decidir quem que vai ser o próximo presidente. Então, é assim que funciona. E a maioria dos estados americanos, com exceção de Nebraska e de Maine, então são 50 estados americanos e apenas 2, Nebraska e Maine, não entram nessa regra. Mas os outros 48 entram na regra que se chama The Winner Takes It All.
Ou seja, o vencedor leva tudo. O que isso significa? A maioria o candidato mais votado em cada estado leva todos os delegados daquele estado. Então vamos imaginar assim, que a Flórida teve 200 eleitores que votaram e desses 200, 150 votou no Democratas, votou na Hillary Clinton. Então significa que a Hillary vai pegar todos os delegados da Flórida para representar no colégio eleitoral, independente dos 50 que votaram no Trump, entenderam? Então é assim que funciona. Daí dentro desses colégios eleitorais, todos eles vão se juntar, ao todo vão formar 582 delegados, e desses todos os delegados, a maioria, a metade mais um vai decidir o presidente, ou seja, 270 votos vão decidir o vencedor. Então o que isso significa, gente? Que não necessariamente o vencedor das urnas vai ser o vencedor da presidência. Isso já aconteceu 4 vezes na história americana. A mais recente foi no ano 2000, quando George W. Bush estava disputando a presidência com o Al Gore. Apesar do Al Gore ter vencido nas urnas com uma vantagem de 500 mil votos, foi George W. Bush que foi o grande vencedor. E quem foi o estado decisivo foi a Flórida, coincidentemente onde eu estou agora. Então, para vocês verem que não é bem do jeito que a gente está acostumado no Brasil. E outra coisa também que acaba influenciando muito essa peculiaridade da eleição americana é que depende de eleição em eleição o tempo da apuração dos votos. Por exemplo, na situação do Al Gore e do Bush, em 2000, que eu falei para vocês agora há pouco, demorou mais de um mês para a apuração dos votos ser completa, por causa da Flórida. A Flórida teve vários problemas com a contagem dos votos, demorou mais de um mês para apurar os votos da Flórida. Então demorou muito para saber que era o George W. Bush presidente. Já na primeira eleição do Barack Obama, em 2008, a gente ficou sabendo que ele era vencedor logo na noite seguinte, na verdade no mesmo dia da votação, tipo, encerrou a votação às 7 horas, algumas horas depois a gente já sabia que era o Barack Obama presidente. Então é bem relativo, depende muito de eleição em eleição. Eu dei uma boa pesquisada e uma conversada aqui com os americanos, e muita gente acha que a decisão vai sair dessa eleição na madrugada de quarta-feira no máximo. É o que dizem, mas como eu falei, é uma especulação, tudo é possível. E muita gente está esperando que seja Hillary que ganhe, que seja uma mulher a ser presidente dos Estados Unidos, a primeira mulher, porque o discurso do Trump foi baseado só em ódio, em atacar os seus adversários, ele é super contra as minorias. Então, dizem que vai ser a Hillary, mas a gente não sabe o que vai ser, vamos ver, eu tô aqui esperando. E uma coisa legal também que eu reparei aqui, que todos os candidatos, eles focam muito na questão de motivar o eleitor a ir votar, justamente pelo voto ser facultativo. E eu vi também que muitas celebridades, podem até ter visto no Instagram de vocês, no Facebook, demais redes sociais, que eles estão fazendo bastante campanha, tipo, votem, vale a pena, votem no seu futuro, justamente pelo fato de não ser obrigatório. Então, tem bastante essa questão de motivar as pessoas a irem votar, para tentar fazer que eles façam a diferença no futuro deles, já que não é obrigatório. Mas acho que é isso que eu tinha pra falar. Não sei se eu supri todas as dúvidas de vocês. Fiquem à vontade para comentar as dúvidas de vocês. Eu não tô conseguindo acompanhar em tempo real, como eu sempre faço, porque como eu tô aqui presente em um dos polling places, eu não tô com o meu computador, tô só com o celular. Mas assim que eu termino o live, eu consigo olhar os comentários e responder vocês. De novo, reitero que não sou expert nisso, só quis falar pra vocês porque eu tô aqui direto da Flórida, de uns lugares desse momento bem histórico, e às 7 horas começa a apuração em tempo real, e eu vou passando para vocês informações aqui no Face, no Instagram, pra gente ir acompanhando, e vamos ver o que vai dar nessa decisão histórica aí, hein, gente? 8 de novembro é um dia que ficará para a história dos Estados Unidos. É isso aí, gente. Why not pack? E deem uma olhada aí, ó, essas pessoas que estão aqui no estacionamento estão com várias placas para impulsionar as pessoas a votarem. E mais ali atrás, eu vou apontar aqui com o meu dedo, para lá é onde fica a sala de votação. Eu não consegui ali na frente porque a funcionária brigou comigo e me mandou embora, porque não pode filmar. Os Estados Unidos é muito focado nessa questão de ser contra a fraude eleitoral, então eles são bem rigorosos com a questão da segurança, o uso do celular. Então eu não consegui realmente muito perto. O mais próximo que eu consegui é aqui do estacionamento. Como vocês podem ver, ó, tem vários nomes, vocês não estão familiarizados, ó, Dana Goldman, Greg Capra, porque são candidatos a outros cargos, como eu expliquei anteriormente para vocês. Porque hoje não é só o dia de votação da presidência dos Estados Unidos. É isso, gente. Deixem suas dúvidas nos comentários.